Porque o meu sobrinho tem um modo de pensar e de viver bem diferente da dos seus pais e muito mais diferente do modo de pensar dos seus avós? Respondo essa pergunta em 2 passos, ancorado nos ombros de brilhantes filósofos da comunicação. O primeiro passo é ter consciência da ecologia midiática, do ambiente midiático no qual o meu sobrinho vive. E o segundo passo é ter clareza da variável chamada velocidade das transformações midiáticas em nossos dias. Velocidade essa incomparável com qualquer outra mídia do passado. Antes de tudo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gotas de Autonomia Online. Desde já convido gentilmente a curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos este nosso canal para que nossas gotas reflexivas, caídas no oceano deste youtuber, possam contribuir com a expansão da inteligência coletiva e da construção da nossa cidadania digital. Feito o convite, vamos então dar uma resposta à pergunta: por que o meu sobrinho vive em um mundo cultural diferente do mundo dos seus pais e avós? Como falei, o primeiro passo é ter consciência do ecossistema midiático no qual o meu sobrinho está inserido. E aqui recorro aos pensadores como Haroldo Innes, McLuhan, Neil Postman e Pierre Levy, que vão defender a seguinte hipótese: toda mídia ou toda tecnologia afeta a nossa percepção, a nossa compreensão de mundo, afeta os nossos sentimentos e valores. Especificamente, o McLuhan vai mais longe, afirmando o seguinte, entre aspas: as mídias não são uma ponte entre o homem e a natureza. Elas são a natureza. Portanto, a mídia é o meio, é o próprio ambiente no qual vivemos, não um objeto externo, independente, fora da natureza do meu sobrinho ou de qualquer pessoa. Seguindo essa filosofia, fica bem mais fácil entender o que o professor da Universidade de Oxford, o Luciano Floridi, quer dizer quando ele batiza o mundo cultural do meu sobrinho usando o neologismo on-life. Como rezam os pensadores da Escola de Toronto, mudou a mídia, muda a forma como um povo pensa e se organiza. Ou seja, a realidade cultural do meu sobrinho é on-life porque os meios offline e os meios online estão imbricados, estão intercompenetrados no seu DNA, na sua vida como um todo. O meu sobrinho, por exemplo, não consegue mais separar a realidade offline da realidade online, porque ambas são para ele o que a água é para os peixes. Ou seja, o on-life é o seu ambiente natural. Testemunhando, portanto, a mudança cultural que as mídias digitais estão provocando na vida do meu sobrinho, validamos a hipótese do guru da Escola de Toronto, Marshall McLuhan, quando ele defende que as mídias afetam diretamente a percepção, os sentimentos, os valores, enfim, afetam diretamente a cultura de um povo. E aqui, na minha opinião, está um dos porquês da dificuldade de entender e respeitar a forma mentis, ou a forma de pensar e de ser do meu sobrinho imerso nas ecologias de mídias digitais. Ora, se eu e você compreendemos as mídias e as tecnologias em geral como realidades externas, realidades neutras, nas quais temos o total controle delas, a gente vai continuar entrando em choque com as culturas digitais emergentes, radicalmente diferentes das culturas pré-digital. Afirma McLuhan que uma nova mídia, independente do que você faz com ela, ela já está mudando a sua cabeça. Por exemplo, a cultura do homem tipográfico, da escrita e do livro impresso, da leitura sequencial, linear, influenciou fortemente a lógica das revoluções industriais, da montagem em série, da filosofia das fábricas, etc. E aqui há toda uma reflexão a respeito. Do outro lado, a cultura do homem acústico, da cultura das mídias de massa, do áudio e do vídeo, rádio e TV, é outra cultura, é outro modo de perceber e ler a realidade. Vivendo na segunda metade do século XX, no auge da era da televisão, McLuhan afirmava que
independente do programa que você assiste na TV, ela já está modificando a sua cabeça. A TV já está alterando a forma de você aprender, pensar, orar, etc. Portanto, quando McLuhan defende que uma mídia não é apenas um transporte que media uma mensagem de um produto de A para B, mas ela é a própria natureza, ele está afirmando que a nossa cultura, o nosso modo de pensar, de estudar, de rezar, de divertir, de trabalhar e de fazer qualquer coisa está fortemente condicionado, não determinado, pelas mídias que nos rodeiam. Com esse fundamento, está explicado por que, para o meu sobrinho, viver uma semana sem Wi-Fi, sem internet, é o maior castigo da sua vida. É o maior castigo porque o YouTube, o TikTok, o Netflix, os games, os amiguinhos, tudo passa pela rede. Ficar distante dela é quase semelhante a arrancar um pedaço de si mesmo, um pedaço do seu cérebro, da sua memória, dos seus afetos, enfim, um pedaço do seu chão cultural. E se você acha que a mídia chamada internet condiciona fortemente apenas a vida do meu sobrinho, busque você aí viver apenas um mês longe dela e depois me conte como foi sua experiência. Por exemplo, longe da internet, veja o que acontece quando você precisar acessar a sua conta bancária, fazer compras online, viagem, pedir seu lanche no aplicativo, pegar um Uber, ver o seu seriado no Netflix, conversar com seus familiares e amigos, interagir nos inúmeros grupos de WhatsApp vinculados ao nosso trabalho e estudos, informar algo e ser informado, ou seja, tudo ou quase tudo passa por uma ecologia midiática chamada ambiência digital. É claro que se descemos mais um degrau da reflexão sobre a filosofia da tecnologia, perceberemos que nós só somos humanos porque somos seres midiáticos, seres tecnológicos. Ou seja, nenhum ser humano, diferente dos outros animais, sobrevive sem tecnologia. Somos humanos porque somos uma tecnicoespécie, porque somos seres tecnológicos. Lembrando aqui que tecnologia não é só celular, mas é tudo aquilo inventado ou criado pelo homem. Compreender, portanto, o impacto que as mídias têm na vida do meu sobrinho reduz nosso sonambulismo ou alienação sobre as ecologias midiáticas nas quais todos nós estamos imersos. Lógico que aqui não cabe fazer juízo de valor sobre as consequências dos efeitos das tecnologias. Penso que você sabe que toda tecnologia converte e perverte, tem efeitos benéficos e efeitos negativos. Ou como diz McLuhan, quando usamos uma mídia de forma narcotizada, sem precedida de uma reflexão crítica, ela pode reverter o seu propósito. Ou seja, no lugar de elevar a nossa qualidade de vida, ela pode reduzir ou até destruir a nossa própria vida. Um claro exemplo é o meio tecnológico chamado transporte. Anualmente, mais de 1 milhão de mortes causadas por acidentes de trânsito no mundo. Voltando aqui para a realidade cultural do meu sobrinho, após termos clareza que o meio no qual vivemos faz a nossa cabeça, trago aqui 2 imagens. A imagem das mídias, ou seja, a imagem do meio no qual os avós do meu sobrinho nasceram e cresceram, no início da segunda metade do século passado, e a imagem das mídias que acompanham a vida do meu sobrinho, que nasceu 6 anos atrás, em 2015. Os seus avós cresceram na roça, sem nenhum meio de comunicação de massa, sem rádio e sem TV e, claro, sem energia elétrica. Eles, portanto, foram instruídos, educados em um meio radicalmente diferente da do meu sobrinho. Meu sobrinho nasceu em uma ecologia midiática que lhe dá uma compreensão da realidade totalmente diferente da ecologia midiática dos seus avós.
Crescer vendo televisão e vivendo dentro de plataformas midiáticas como YouTube, Netflix, TikTok, games online e diversas outras mídias é bem diferente de crescer em um meio sem nada disso. No tempo dos seus avós, a escola, privilégio de poucos, era o único lugar de acesso aos livros didáticos, era a única janela de acesso ao conhecimento clássico. Hoje, o meu sobrinho tem acesso direto pelo celular a todo o conhecimento humano. Hoje, meu sobrinho pode estudar e aprender gratuitamente qualquer idioma, pode desenvolver autonomamente qualquer habilidade técnica cognitiva, acessando gratuitamente os melhores tutores e professores no YouTube. O grande desafio está em transformar os dados informacionais disponíveis na internet em conhecimento prático, em bens intelectuais que agregam valores para a realização do projeto de vida do meu sobrinho. Daí, uma das justificativas deste canal: robustecer a nossa autonomia online para viver melhor na cultura digital emergente. O segundo fundamento que justifica o grande hiato entre o universo cultural do meu sobrinho e o dos seus pais e avós é a variável chamada velocidade. E aqui não precisa gastar muitas palavras para entender a relevância da velocidade das mudanças midiáticas no escancaramento do choque cultural entre meu sobrinho e os seus avós. Antes da internet, o tempo entre o surgimento de uma tecnologia e a sua massificação era geracional, ou demorava séculos para aquela nova tecnologia se espraiar em toda a sociedade. Por exemplo, a invenção do livro impresso, a invenção da eletricidade, ou por último, o rádio e a televisão. Além de demorar décadas ou séculos para o surgimento de novas tecnologias, o processo de espraiamento, como por exemplo a energia elétrica e o telégrafo, aconteceu lentamente. Lá em casa não foi diferente. Embora a eletricidade seja coisa do século XVIII, ela só chegou lá no meu sítio no final do século XX. A TV, invenção do início do século XX, chegou lá em casa somente no final do século passado. E ainda hoje, por causa de um sistema econômico perverso e excludente, há um percentual de brasileiros sem acesso à energia elétrica e à televisão. Já com relação ao espraiamento do digital em nossos dias, o que é que testemunhamos? Qual é a velocidade da chegada e popularidade das redes digitais? Por exemplo, este canal YouTube, com mais de 2 bilhões de usuários, chegou recentemente, em 2005. O WhatsApp, que está em 99% dos celulares dos brasileiros, chegou em 2009. O TikTok chegou em 2016. Portanto, esta velocidade é uma das causas que justifica o choque cultural entre o universo do meu sobrinho e o dos seus pais e avós. Outro vetor fundamental, como vimos no início, para entender o hiato cultural da geração alfa, aquela do meu sobrinho, com a geração dos seus pais e avós, é ter consciência de que as mídias não são apenas um instrumento neutro em nossas mãos, mas são, como diz McLuhan, a própria natureza. São a placa-mãe da sociedade. Ao mudar a mídia, muda o sistema operacional e administrativo das instituições sociais. Uber, Airbnb, Mercado Livre, Waze e este canal YouTube são simples exemplos da mudança no sistema operacional de administrar bens e serviços. Enfim, se o meu sobrinho vive em uma ecologia midiática diferente da dos seus pais e avós, não faz nenhum sentido querer que ele tenha uma plástica cerebral semelhante à da deles, ou querer que estude, pense, trabalhe e se divirta usando os mesmos know-how e as mesmas técnicas dos seus pais e avós. Entendeu então por que nossos rituais litúrgicos, nossas salas de aula,
os sistemas políticos, nossos espaços de entretenimento, nosso modo de comprar e de quase tudo também estão pedindo uma urgente reformatação ou ressignificação? E aqui concluo alertando para o seguinte: sem entender a forma como pensa e vive a geração do meu sobrinho, esta última geração, continuaremos colocando remendo novo em roupa velha, ou como diz Gil Jardelli, usando velhos mapas para descobrir novos mundos. O que você pensa a respeito? Se desejar, deixe o seu comentário abaixo, curta este vídeo, compartilhe com as pessoas do seu entorno. Muitíssimo obrigado pela sua presença, um forte abraço e até a próxima.